Fala galera, bem-vindos a mais esse comentário, mais essa abordagem, cujo tema aqui hoje é Espaço Geográfico Agropecuário Brasileiro. Faremos um panorama sobre os antecedentes históricos e geográficos no que diz respeito à questão agrária no Brasil, desde lá as capitanias hereditárias, as sesmarias, os ciclos econômicos agrícolas, a escravização negra, as oligarquias regionais, a lei de terras de 1850, as relações trabalhistas e sociais no campo, a mecanização, o latifúndio monocultor agroexportador, cuja predominância dos produtos soja, milho, café, pecuária, Nós temos também alguns outros, como a cana-de-açúcar, destinada ao etanol, e o eucalipto para celulose, tá certo? A indústria agroalimentar, a agricultura de subsistência e a reforma agrária. O que nós esperamos que o discente adquira ao final desta videoaula, ao final deste comentário? Perceba no tempo e no espaço as transformações sociais, econômicas, jurídicas e políticas incidentes no campo brasileiro. Observar e identificar as diversas tecnologias utilizadas no campo e a consequente substituição da mão de obra. Detectar os diversos perfis das propriedades agrárias no Brasil, classificar os produtos destinados à agroexportação, observar e refletir sobre a industrialização, a diversificação de propriedades agrárias e a violência no campo, tá certo? A industrialização aí é no campo, tá certo, pessoal? Se refere à agroindústria. E localizar, conceituar e propor mudanças acerca da temática estudada. Bom, vamos iniciar aí pelos antecedentes históricos e geográficos, a questão do campo no Brasil, a questão agrária no Brasil, começa aí com as capitanias hereditárias, tá certo? Então, o que foram as capitanias hereditárias? Nada mais foi do que a coroa portuguesa cedendo terras, eles tinham propriedade e posse da terra de 20% do total da área da capitania hereditária, os outros 80% eram destinados às sesmarias e pertenciam à coroa portuguesa, de modo que o proprietário da capitania hereditária, o concessionário de 100% da área da capitania hereditária, ele só tinha título de propriedade e de posse de 20%, que se nós considerarmos os tamanhos, as extensões de terras das capitanias hereditárias, 20% é uma quantidade bem razoável, E isso foi passado hereditariamente, como o próprio nome diz, capitanias hereditárias, foram passados de maneiras sucessórias aos seus descendentes, tá certo? Então a coroa portuguesa aí, já no início da invasão ao Brasil, tá certo? Porque não foi um descobrimento, não foi uma colonização, foi uma invasão com mortandade e genocídio de índios, tá certo? Então, vejam aí, a coroa portuguesa já nessa ocasião agraciando os pupilos queridinhos com grandes extensões de terras, tá certo? Afinal de contas, repito, 20% dessas capitanias que estão colocadas aqui, vejam, da costa litorânea atlântica até a linha de Tordesilhas, 20% disso daqui é uma fatia considerável, tá certo? Então já começa aí
desigualdade, né, de acesso à terra no Brasil. A questão fundiária no Brasil já começa lá nas capitanias hereditárias, né? O rateio foi feito entre os queridinhos, entre os pupilos, os queridinhos do rei, tá certo? E a diferença entre capitania hereditária e sesmaria é o seguinte: a sesmaria, tá certo? Percebam que essas áreas em cor mais acentuada, em marrom, percebam, as sesmarias eram concedidas aos sesmeiros dentro desses 80% que sobraram da capitania hereditária. Então a sesmaria é um pedaço da capitania hereditária, tá certo? Então vejam aí. E essas sesmarias também não eram concedidas a qualquer um, tá certo? O concessionário da capitania hereditária, provavelmente e obviamente, ele concedia aos seus conterrâneos, né? Concedia aos seus conterrâneos, tá certo? Então, prosseguiremos. Vejam, a mão de obra, né, no campo brasileiro, ela foi predominantemente até 1888, isso uma data oficial, né? Até 1888 essa mão de obra no campo brasileiro foi baseada e fundamentada na escravização de indígenas e de negros africanos, tá certo? De maneira que em 1888 a princesa Isabel assina, né, a Lei Áurea e termina com todas as relações de escravização de negros, tá certo? Mas isso em alguns casos pontuais ainda continuou após 13 de maio de 1888, tá certo? Em alguns casos pontuais, como eu disse anteriormente, certo, pessoal? Então vejam aqui o ciclo da cana de açúcar, empregando mão de obra escravizada africana, tá certo? Aqui já o ciclo do café, tá certo? Também com o emprego de mão de obra escravizada africana, né? E percebam aí essa representação aqui, né? Pés grandes, pernas e membros e troncos grandes, robustos e cabeças pequenas, né? Isso é uma sátira, na verdade, não deixa de ser uma sátira, né? Porque na visão de quem compôs essa obra aqui, tá certo? Esses traçados aí provavelmente são traçados modernistas, né? Cândido Portinari tinha costume de fazer esse traçado aí. O pessoal lá da Semana de Arte Moderna de 22, né? Eles tinham costumes de representar a sociedade brasileira assim, dessa maneira, né? Tarsila do Amaral também, naquele Abapuru, pernas grandes, braços grandes e cabeça pequena, ou seja, servem de serviçais, de trabalho braçal, e para trabalho intelectual fica para a elite branca, tá certo? Então nós tivemos aí basicamente os dois ciclos no campo no Brasil, né? Cana de açúcar e depois o café, tá certo, pessoal? E aí vejam, né? Todos esses dois sistemas aí, tanto a cana de açúcar como a atividade cafeeira, eram lideradas e comandadas por oligarquias regionais, tá certo?
grupos de famílias, né, que dominavam aí de maneira violenta, de maneira provinciana, de maneira patriarcal, né, entre outras práticas oligárquicas. Eles dominavam aí as províncias do Brasil, tá certo? Espoliando a população, explorando, calando, subjugando, enfim, praticando todo e qualquer tipo de relação de poder ao seu bel prazer, tá certo? Então aqui nessa primeira imagem aqui, né, ela é muito bem representativa e revela bem as relações sociais e trabalhistas, né, do campo no Brasil, desde a sua invasão, tá certo? Em 1500, relações essas baseadas na base do facão, né? Na base do facão e da foice, tá certo? Então veja aí, os oligarcas gigantes, gordos, bem alimentados. É que a imagem aqui está bastante reduzida, mas se você perceber os semblantes deles, eles estão com caras de mal, tá certo? Com caras de genocidas, tá certo? E aqui, né, isso aqui é uma representação de uma casa legislativa, tá certo, pessoal? Então a galera oligárquica aqui atrás, né, grandes, poderosos, com volumes bem avantajados, e o legislativo aqui ao seu comando e controle, tá certo? Desenhados de maneira pequena na parte de baixo, convidando nós a uma interpretação de submissão, tá certo? É o executivo, o legislativo e o judiciário submissos às oligarquias regionais. Não é muito diferente isso no Brasil atual, né, pessoal? Então, vamos à próxima imagem aqui. Vejam as relações de trabalho, de comando e controle, de propriedade e posse da terra no Brasil. Vejam aí a charge. Mas papai, ouvi dizer que todos têm direito à terra, por que não temos a nossa? E vejam a placa: propriedade do senhor Todos da Silva, Silva pai, Silva júnior, Silva avô, Silva neto, Silva sobrinho, etc. e tal, né? Então percebam aí a concentração, né? A charge quer mostrar aí a concentração de terras no Brasil desde sempre nas mãos de poucos, tá certo? De maneira que a grande massa de desassistidos não tem direito à terra, tá certo? Estão de fora desse processo de usufruto desse bem constitucional que é o direito à terra, uma moradia digna e uma propriedade, tá certo? E isso foi ainda mais acentuado em 1850 com a promulgação da Lei de Terras, tá certo? Veja uma coisa engraçada: até então quem ganhou, né? Ganhou terras da coroa portuguesa, os 20% lá que eu comentei com vocês das capitanias hereditárias, né? Entra nessa conta aí, e daí para frente, 1850, com a Lei de Terras, as terras deveriam ser compradas, adquiridas na forma de pecúnia e de dinheiro, tá certo? E aí elas poderiam ser comercializadas e vendidas. Ora, essas terras que foram ganhadas agora poderiam ser vendidas, tá certo? Então vejam aí, né, a contradição, mais uma contradição na história e na distribuição dos bens e riquezas na história do Brasil, tá certo, pessoal? E aí, já passando para essa outra imagem aqui, né, as relações trabalhistas e sociais que nós temos no campo hoje no Brasil, elas ainda são precárias, tá certo? Elas são precárias por quê? Porque vira e mexe nós vemos aí
as polícias, o Ministério Público do Trabalho, fazendo operações para libertar trabalhadores em situação de trabalho análogo à escravidão, a tal da escravidão por dívida, tá certo? Escravidão por dívida é aquela que o trabalhador vive no alojamento, não pode sair, tá certo? E tudo que ele consome, né, todo o salário que ele ganha é subtraído para pagar o seu alojamento, o seu consumo no mercadinho dentro da propriedade, que quem é dono é o próprio proprietário do local de trabalho, e aí ele vende todos os itens, desconta tudo a preços exorbitantes, que aquele círculo vicioso nunca termina. Isto é, o trabalhador da escravidão por dívida, ele sempre fica em dívida com o seu algoz, digamos assim, porque não tem outro termo, né? É um algoz, tá certo? Então as relações trabalhistas e sociais no campo brasileiro em 2023 ainda não são as melhores. Recentemente tivemos aí centenas de trabalhadores libertados em vinícolas lá do Rio Grande do Sul, certo? Nesse sistema de trabalho precarizado, tá certo, pessoal? E aí um outro processo que nós temos no espaço geográfico agropecuário brasileiro é a questão da mecanização. Vejam essa imagem, ela é bem sugestiva, né? A máquina suprimindo e substituindo os trabalhadores, tá certo? Percebam aqui que eles têm uma marca de sapato na região glútea, tá certo? Isso é bem sugestivo, eu achei, né? Penso que é bem interessante, por quê? Porque levaram um chute no traseiro, tá certo? Foram dispensados de maneira violenta, porque a máquina veio a substituir, tá certo? Colheitadeiras, plantadeiras, roçadeiras, semeadeiras, enfim, qualquer tipo de maquinário substituindo a mão de obra humana, que foi alijada aí do processo, que foi excluída, que foi expoliada, que foi subjugada com o pé no traseiro e tipo, tchau, vaza, né? E aí vejam, quais são os principais produtos que são cultivados pelo agronegócio e, né, no espaço geográfico agropecuário brasileiro. Quais são esses produtos? A maioria deles voltados a um mercado de exportação, ou seja, aquela prática de 1500, latifúndio, monocultor, agroexportador, existe ainda em 2023. Isso é uma pena, tá certo? Isso só ratifica o Brasil como um mero agroexportador de produtos primários, gêneros primários com baixo valor agregado, né? Isso ainda em 2023. Ora, poderiam todos esses produtos que estão citados aqui, soja, milho, café, carne bovina, cana e eucalipto celulose, poderiam ser cultivados tranquilos, sem problema nenhum, mas deveriam ser exportados com alto valor agregado. Tá, quer exportar soja? Exporta a soja já na forma de ração. Quer exportar milho? Já exporta o milho na forma de farelo. Quer exportar café? Já exporta a cápsula de café. Quer exportar carne? A carne até que ela vai já um pouco mais processada para o mercado externo, tá certo? O etanol pouco é exportado, porque grande parte é utilizado no Brasil, né? E a celulose então vai em forma bruta também, tá certo? O que isso fomentaria no Brasil? Fomentaria isso aqui: o desenvolvimento, a expansão, a geração de emprego e renda na indústria agroalimentícia, tá certo? Porque veja, exportar soja bruta é uma coisa, o valor agregado, né, a soja é mais barata. Agora, exportar o farelo de soja já ensacado ou em forma de ração
ter um valor agregado muito maior. O que acontece? Você gera emprego, você gera impostos, você gera divisas ao país, tá certo? Então não há nenhum problema em relação a isso, a ser produtor ainda desses produtos, dessas matérias-primas básicas, tá certo? O problema é você exportar isso in natura. O problema é você exportar isso com baixo valor agregado, tá certo? Porque aí você vai gerar emprego no destino, tá certo? Dessa exportação, desse produto exportado, e não vai gerar emprego na origem, certo? Não vai gerar nem emprego e nem divisa, e não vai gerar nem crescimento, né? Então esse é o nó górdio aí dessa questão da exportação do Brasil como mero exportador de produtos advindos da monocultura e da grande propriedade de terra, tá certo? Porque a grande propriedade de terra é toda mecanizada, tá certo? E gera muito pouco emprego e renda, tá certo? Se a reforma agrária fosse feita realmente no Brasil, de verdade, já anos atrás, nós teríamos pequenas propriedades, tá certo? Pequenas propriedades produzindo todos esses produtos aqui, né? Gerando muito mais riqueza às famílias, tá certo? Então esse é um outro problema também, né? E aí a questão da indústria agroalimentar no Brasil, né? Ela é mais recente, tá certo? Já próximos às unidades produtoras, principalmente no centro-oeste brasileiro, nós temos diversas unidades fabris de processamento e beneficiamento desses produtos para o consumo interno, tá certo? Então, só para dar um exemplo, no centro-oeste brasileiro, nós temos muitas empresas que enlatam milho, enlatam ervilha, tá certo? Esse é um exemplo de indústria agroalimentar, tá certo? Já junto à produção, conectado à produção também, nós temos a indústria agroalimentar do tomate, né? Já tira o tomate do pé, já vai próximo ali da fazenda para a agroindústria, beneficia, processa esse tomate, enlata e despacha para o mercado consumidor interno, pessoal, tá certo? Então essa é a indústria, é uma característica da indústria agroalimentar, certo? Grande parte deste polo está localizado no centro-oeste do Brasil, né? E aí despacha para diversas regiões do país. O café também é processado, tá certo? Jamais em Minas Gerais e no estado de São Paulo, mas também direcionado ao mercado interno. A soja, a mesma coisa, né? Os grandes beneficiadores de óleo de soja no Brasil, que é voltado também para o mercado interno, estão localizados na região centro-oeste do país. Já a questão da agropecuária, né? A carne bovina no caso aí, as grandes concentrações estão também no centro-oeste e infelizmente na região norte, avançando a fronteira agropecuária sobre a Amazônia, que é uma tremenda burrice, porque vejam, o destino da Amazônia é turístico, ele é turístico, ele não é agropecuário, ele não é sojicultor, tá certo? O destino da Amazônia, ele deve ser turístico, agronegócio, agropecuária não deve ir avançar na Amazônia, certo? Por quê? Porque os solos da Amazônia são rasos e eles se esgotam em pouco tempo, tá certo? E aí você tem que fazer um tratamento muito adequado e que grande parte dos produtores brasileiros não fazem, né? E aí você atinge rapidamente processos de desertificação, tá certo? Esse solo
rapidamente ele fica inviável, tá certo? Se não forem adotadas aí as medidas cabíveis, certo, pessoal? E aí, no caso da cana-de-açúcar, mais cultivada no interior do estado de São Paulo, voltada para o etanol, né? Voltada para o etanol, consumo do mercado interno. E a questão do eucalipto celulose, que isso praticamente é uma praga, se estende praticamente por todos os estados brasileiros, né? Enfim, mais uma prática aí de modelo latifundiário, monocultor, exportador, tá certo? Tem mercado interno por o papel? Tem, mas grande parte vai a celulose em estado bruto destinada à exportação, certo, pessoal? E aí vejam, né, a questão da reforma agrária, né, geraria, inclusive está prevista na Constituição da República Federativa do Brasil, né, só que muito pouco tem avançado, tá certo? A pequena propriedade geraria emprego, renda, moradia, tá certo? Moradia, porque o Brasil tem um grande problema de déficit habitacional. Então aí a propriedade rural, né, no espaço geográfico agropecuário brasileiro, ela seria uma excelente saída para resolver a questão da moradia, tá certo? E gerar renda, riqueza e matar a fome de muita gente Brasil afora, porque uma parte iria para a agricultura de subsistência, para o consumo da própria família, e o excedente, o que sobrou, o beneficiado da reforma agrária, ia direcionar a venda desse produto excedente que sobrou para o mercado, tá certo? E aqui nessa outra charge aqui, vejam, né? Nós temos aí a representação bem clássica, bem digna, bem fidedigna da postura dos proprietários das grandes extensões de terra no Brasil. Reforma agrária, nas minhas terras, nunca. Olha o cara armado, cara de mafioso, percebam o bigodão, olhem a cerca, né, cercando o Brasil inteiro, né, porque são propriedades de terras imensas, os tais dos latifúndios, né, e o povo aqui com a sua família fora, né, do outro lado da cerca, tá certo? O povo aí vestido aí de forma maltrapilha, né? E é bem isso mesmo, pessoal, né? O Brasil tem um grande problema de concentração de terras nas mãos de poucos, tanto da elite doméstica nacional como grandes grupos internacionais, tá certo? Grupos internacionais são proprietários de terras no Brasil, tá certo? E aí esse pessoal aqui, né, as famílias que estão alijadas, que estão a parte desse processo, né, desse banquete agrário, né, aqui também, né, vejam aqui com as crianças, enfim, até tem um cachorrinho aqui, né, representando bem, faltou só o papagaio, né, e então vejam, é bem isso mesmo, né, a questão da terra no Brasil, a concentração de terras no Brasil ainda é uma realidade, infelizmente, e a reforma agrária nesse sentido viria para reduzir as desigualdades sociais, matar a fome e prover habitação para o povo. De certa forma, amenizaria o inchaço e o problema habitacional nas grandes metrópoles, nas grandes cidades, nas regiões metropolitanas, e isso diminuiria marginalização, favelização, violência, trânsito, transporte público lotado, entre outras coisas. Só benefícios trariam uma reforma agrária
de verdade, tá certo? De verdade. Então, isso aí deve ser colocado na pauta do dia do Legislativo e do Executivo no Brasil para ontem, certo, pessoal? E agora chegamos no momento de colocar a mão na massa, no momento da atividade. O que você vai fazer? Vai assistir esse vídeo que está posto aí embaixo, colocado aí embaixo no endereço eletrônico, Espaço Geográfico Agropecuário Sojicultura Agroexportador 2, que está disponível no YouTube, e vai ler esse texto de apoio também, com base no que foi falado aqui, nessas imagens e mapas apresentados, tudo que foi falado aqui, abordado e exposto. Você vai responder essas seguintes questões. Com base na apreciação do vídeo sobre Espaço Geográfico Agropecuário Sojicultura Agroexportador 2, o que aconteceu com os pequenos proprietários rurais? Qual o nome do município do estado brasileiro onde ocorre o processo revelado no vídeo? Certo? Então vai citar aí o município e o estado brasileiro onde o vídeo se passa. Tá certo? A questão 2, com base na apreciação do vídeo sobre Espaço Geográfico Agropecuário Sojicultura Agroexportador 2, menciona os nomes das empresas multinacionais que atuam na base geográfica em tela, ou seja, quais são as empresas multinacionais, os grandes grupos, né, que atuam no espaço geográfico agropecuário brasileiro. Quais são os nomes dessas grandes empresas? Nós temos aí no mínimo 3, 4, tá certo, pessoal? Empresas que atuam na compra de terras, na venda de sementes, na compra da produção, enfim, né? Nós temos aí grandes grupos internacionais que atuam nesse meio aí, no ramo do óleo de soja, do óleo de milho, do óleo de algodão, enfim. Então quero saber quais os nomes dessas empresas multinacionais. Terceira e última questão, com base na apreciação do vídeo Espaço Geográfico Agropecuário Sojicultura Agroexportador 2, cite 2 impactos ambientais provocados por tal cultura, ou seja, 2 impactos ambientais que o cultivo da soja causa à natureza. Tá certo, pessoal? Leiam o texto, assistam o vídeo, dê um review aí, dê uma consultada na sua memória. Se for necessário, assista essa videoaula novamente e faça a seguinte atividade. Tá certo, pessoal? Muito grato pela atenção e até breve. Tchau!